Verônica de Sá, bibliotecária, e nesse tutorial nós vamos falar sobre o menu Revisão do Word. Para acessar esse menu, basta clicar em Revisão, aqui no Word, e ele possui várias ferramentas, mas eu vou apresentar especificamente 3 para vocês. A primeira é bem simples e é a contagem de palavras. O Word ele traz automaticamente a quantidade de palavras que tem no seu documento aqui nessa parte inferior. Então, esse meu documento possui 614 palavras. Porém, aqui no menu Revisão, também existe esse botão Contagem de Palavras. E aqui ele me traz, novamente, que esse documento possui 614 palavras, ele possui 3 páginas, a quantidade de caracteres sem espaço, com espaço, a quantidade de parágrafos e a quantidade de linhas. Se vocês quiserem saber a quantidade de palavras, por exemplo, em um parágrafo específico, basta selecionar esse parágrafo, clicar aqui nesse botão e ele vai trazer. Esse parágrafo, ele possui 78 palavras. Essa é uma ferramenta bem simples, a maioria já pode conhecer, mas é sempre importante a gente mencioná-la. A segunda ferramenta que eu gostaria de apresentar a vocês são os comentários. Então, aqui nesse meu documento, eu já tenho um comentário. Ele fica geralmente aqui do lado, mas existe a opção também de você mostrar esse comentário como lista. Então, todos os comentários vão ficar aqui como lista, não mais com aquele recuo, mas sim como uma lista ao lado do texto. E os comentários, eles sempre vão aparecer com esse balãozinho do lado. Para fazer um comentário é muito simples, basta selecionar a área que você quer incluir o comentário, clicar aqui em Novo Comentário, vai aparecer uma janela, você vai escrever o que você gostaria de comentar e clicar aqui nessa setinha para postar o seu comentário. Se, por exemplo, você já mandou esse documento para o orientador e ele retornou com um comentário, você pode responder a esse comentário. Basta clicar aqui, escrever o que você gostaria de dizer como resposta a tal comentário e depois clicar em enviar. E aí aqui forma uma conversa ao lado que você pode ir trocando com o seu orientador nas diversas versões que você for elaborando do seu trabalho. O Word também traz a opção de passar de um comentário para o outro. Então, vamos supor que aqui tenham 20 comentários. Você pode ir apertando aqui essa setinha para a próxima e ele vai passando de um comentário para o outro. Você pode excluir um comentário clicando nos 3 pontinhos e apertando no ícone da lixeira. Ou você pode excluir marcando esse comentário, vai habilitar a opção excluir e aqui você aperta e já exclui o comentário. E a terceira ferramenta que eu gostaria de apresentar a vocês é o controle de alterações. É esse botão aqui, controlar alterações. Esse recurso ele serve para acelerar o processo de revisão do texto. Em que sentido? Eu vou retornar aqui à página inicial para mostrar para vocês. Quem ainda não utiliza essa ferramenta de revisão, quando precisa cortar um pedaço do texto, geralmente seleciona esse pedaço, seleciona a opção taxado do Word e, se quiser inserir alguma sugestão a esse texto, vai escrever aqui o que sugere. Em seguida, vai marcar essa área e vai colocar uma cor diferente, para que a pessoa que receba o seu texto veja que você sugere que corte um pedaço do texto e que inclua em substituição uma determinada frase, uma determinada palavra. Essa ferramenta de controle de alterações, ela faz exatamente isso, mas de maneira automática. Para ativar essa ferramenta, basta clicar. Aí ela vai passar por essa cor cinza, que mostra que ela está ativada. E aí, vamos supor que eu queira cortar essa frase aqui. Selecionei toda a frase e vou apertar a tecla Delete e automaticamente ela já passa por uma cor diferente e já taxada. Significa que é uma sugestão de quem está revisando esse documento que essa parte do texto seja cortada. Então, vamos supor que aqui eu não tenho nenhuma sugestão, eu só acho que essa parte do texto deve ser cortada, mas aqui eu acho que tem que ser inserida mais informações. Então, conforme eu for escrevendo o meu texto, ele já vai aparecer também com a letra diferente e marcado, que eu tô aqui incluindo uma informação que não estava no texto antes. A pessoa que vai receber esse material revisado vai saber exatamente o que eu sugeri cortar e o que eu sugeri acrescentar, sem que eu precise ficar voltando aqui na página inicial, cortando, marcando como taxado, mudando a cor. Isso tudo é feito de forma automática com essa ferramenta aqui. Enquanto essa ferramenta estiver ativa,
todas as alterações que você fizer no texto serão marcadas. E nós temos algumas opções de como visualizar essas marcações. O padrão que o Word traz é todas as marcações, então aqui vão aparecer exatamente desse jeito, com um traço cinza do lado, e aqui o que foi cortado ou o que foi acrescentado no texto. Eu posso visualizar com marcação simples, e aí ele só vai aparecer aqui um tracinho vermelho do lado, indicando que nessa parte do texto teve alguma alteração, mas não vai mostrar exatamente qual alteração foi. Aqui lembrando que esse taxado que está aqui nesse texto, ele foi feito manualmente, lembram? Então eu vim aqui em página inicial, selecionei a opção taxado, então isso aqui foi feito manualmente, tá? Não foi feito através da ferramenta controlar alterações, ou seja, ela foi feita enquanto a ferramenta controlar alterações não estava ativa. Eu posso visualizar o texto sem marcação, então não vai aparecer marcação nenhuma, ou eu posso visualizar o original, que é justamente o texto sem nenhum corte, sem nenhuma alteração, sem nenhuma sugestão. Vou voltar aqui para o padrão do Word, que é mostrar todas as marcações. Além disso, eu posso optar por mostrar todas as inserções ou exclusões, então vai aparecer assim, ou se eu apertar aqui e desmarcar essa opção, ele não vai mostrar mais essa alteração que foi feita. Eu posso fazer a mesma coisa para formatação, eu posso pedir para mostrar as alterações como balões, então mostrar revisões nos balões, e fazendo isso eu mostro aqui quem excluiu e o que foi excluído aqui do lado, não coloco mais no texto aquele taxado, mas essa informação passa a aparecer aqui do lado. Voltando aqui, se eu selecionar a opção mostrar todas as revisões embutidas, vai aparecer esse padrão aqui do taxado. Se eu selecionar apenas formatação nos balões, apenas o que foi marcado como formatação, ou seja, essa parte aqui do texto, eu marquei como taxado e na cor vermelha. Então, isso é uma sugestão de alteração de formatação. E aí ele vai aparecer aqui, tudo que foi formatação, ele vai mostrar aqui do lado. Vou voltar aqui e colocar como mostrar todas as revisões embutidas. E aqui nessa opção, eu também posso ver quem fez cada uma das alterações. Nesse documento aqui, além das minhas sugestões que eu acabei de fazer, existem ainda as sugestões dessas duas pessoas aqui. E elas estão aqui nessa outra parte do texto. E vejam que interessante. A minha sugestão aparece com a cor vermelha. E a sugestão dessas outras duas pessoas aparece com a cor azul e com a cor roxa. Então, ele vai mudando e todo mundo pode trabalhar no mesmo documento, controlando essas alterações. Sem que a gente precise avisar ao outro que está trabalhando no mesmo documento aonde nós cortamos, qual foi a sugestão que nós fizemos ou qual foi a cor da letra que nós inserimos. Aqui, automaticamente, o Word já controla tudo isso. Então, se nós mostrarmos aqui em pessoas específicas, eu posso ver todos os revisores ou apenas as sugestões feitas por um dos revisores. Aqui, nessa opção de balões, lembrando, se eu clicar em mostrar revisões nos balões, o Word mostra pra gente quem foi o revisor que sugeriu essa alteração, o que foi sugerido como exclusão. Aqui a gente tem um revisor, aqui a gente já tem outro revisor e aqui a gente já tem um terceiro revisor. Então, em tese, esse documento está sendo revisado por 3 pessoas simultaneamente. E para além de facilitar esse processo de controlar o que se sugere para o texto, o Word ainda facilita numa outra questão. Eu vou voltar aqui em mostrar marcações, vou colocar como mostrar todas as revisões embutidas na opção balões. Vou voltar aqui para esse padrão que o Word traz, mostrar para vocês essa ferramenta que automatiza também o processo de aceitar ou rejeitar a sugestão que o revisor fez. Então, se eu clicar aqui nesse ícone, ele vai passar de uma alteração para outra. Tudo que foi alterado utilizando a ferramenta controlar alterações está marcado aqui e eu vou passando de uma para outra. Eu posso passar para frente, posso voltar apertando o ícone aqui de cima e eu posso aceitar uma alteração. Se eu clicar aqui, eu já aceito, já digo que eu estou de acordo com essa alteração e que eu posso já passar para a próxima para avaliar a próxima. Eu também posso clicar com o botão direito do mouse em cima dessa alteração, dessa sugestão que foi feita e aceitar ou não essa inserção. Então aqui no caso eu vou rejeitar a inserção. O que significa? O revisor tinha proposto acrescentar aquelas palavras e eu acho que não devem ser acrescentadas. Então, se eu clico em aceitar, ele vai incluir essa palavra. Se eu clico em rejeitar, ou seja, eu acho que não deve ser incluídas, ele vai
tirar essa palavra. Aqui, por exemplo, o revisor sugeriu cortar essa parte do texto, mas eu discordo, eu acho que essa parte do texto ela precisa estar aqui. Então, o que eu vou fazer é clicar com o botão direito e clicar em rejeitar exclusão, ou vir aqui e apertar esse ícone que aparece um xizinho. Então, se eu apertar aqui, essa parte vai ser mantida, ela não vai ser excluída. Se eu tivesse clicado, por exemplo, em aceitar, essa parte ela seria excluída, porque eu estou aceitando a sugestão que o revisor fez. E assim por diante. Eu posso aceitar, eu posso rejeitar, ir avaliando a sugestão de cada um dos revisores que está trabalhando nesse texto. Como eu disse antes, enquanto essa ferramenta estiver ativa, tudo que você fizer nesse texto vai ser controlado. Então aqui, se eu quiser dar um Enter, ele vai controlar. No momento que você não quiser mais que esse controle fique ativo, basta clicar de novo, essa ferramenta vai ser desativada e aí você pode voltar a trabalhar no seu texto sem que ele marque as alterações que você está fazendo. Então, encerramos aqui mais um tutorial de hoje. Muito obrigada!